Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Encosta a sua mão aqui comigo. Diga: viva o Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, com as suas lâmpadas. E tomando assim o esposo e tosquenejando todas elas e adormecendo, à meia-noite ouviu-se um grito: ele vem o esposo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram rapidamente e pegaram as suas lâmpadas, mas as loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegando o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, Senhor. E ele disse, e respondendo, disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? E amém. Então, pode se assentar todos vocês, fiquem em condição de receber a palavra de revelação. É claro que quando abrimos o texto de Mateus 25, ele é um dos poucos, raríssimos, que traz 3 parábolas dentro de um capítulo, e 3 parábolas proféticas dentro de um só capítulo, como Lucas 15. Então ele traz primeiro a parábola, claro, das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e a parábola da separação entre a ovelha e os bodes. Quando tomamos o evangelho, é claro, já temos uma característica de interpretação, porque é o evangelho de São Mateus. E sendo este evangelho, ele já nos dá uma direção profética, escatológica, porque entre os 4 que nós temos aqui, Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para a elite da época, e João escreveu o que viu como escriba, escreveu somente o que ele relatou com seus olhos. Então, quando nós olhamos isso aqui, do outro lado da história, na nossa vida pessoal, particular, nossa vida que nós dividimos as responsabilidades com os outros também, isso nos ensina que não podemos ir para os extremos, de qualquer situação não podemos, porque tudo quanto vai ao extremo é pecado, até comer demais, orar demais, falar demais, enfim, tudo quanto você faz demais ou a menos, na interpretação geral, é pecado, é erro, é ramatia. Então, quando olhamos os 4 evangelhos, eles nos diz o quê? Sem abrir.
ele nos diz: tudo quanto você tiver que fazer, olha primeiro em 4 direções, ou mais de uma, pelo menos, direção, porque nós temos uma caixinha de reserva dentro de nós. Se for religião, é do meu pai, do meu avô, é aquela que eu já trilhei, é aquilo que eu sei e fechei. Não deixe ninguém penetrar aqui para trazer nem sequer um conhecimento a mais. Em outras palavras, no meu íntimo, porque eu tenho medo que alguém me fale outra coisa que me convença e eu tenho que dar o braço a torcer. Geralmente é isso, mas não falamos. Então, na caixinha nós defendemos e eu olho só nesse ângulo, comigo é assim, comigo é desse jeito, se quiser tem que ser assim e pronto, acabou. E o evangelho vem, os 4, para nos dar uma lição. Tudo quanto você fizer, muda um pouquinho de direção, dá uma olhadinha para dentro da situação. Ah, é assim. Deixa eu ver desse outro lado aqui. Ah, é assim. Procure o ponto de equilíbrio. Quando vimos Jesus sendo crucificado entre 2 homens, não precisamos mencionar o delito. Só de ter ido na sexta-feira para a cruz, já é alguém que tinha a classificação de malfeitor. Mas o que importa é a colocação. Jesus foi colocado no meio. Exatamente, ele está dizendo que tudo quanto vamos fazer, temos que trazer para o ponto de equilíbrio. Quantos estão entendendo? Se você vai lá para o extremo, é pecado. Se você vem para o outro extremo, é pecado. Pastor, o que, por exemplo? Calma. As coisas mais simples da vida. Agora há pouco, nós estamos vivendo uma febre de pessoas que se tornaram infectologistas, especialistas, pessoas que nunca tinham pronunciado esse nome antes, agora estão falando dentro da área como se fossem mestres. Aí vem alguém na área evangélica e diz: oh, esta vacina é o demônio. Ele está lá no canto, você viu, né? Ele está lá no extremo. Esta vacina é o 666. Esta vacina é o capeta, não toma não faça isso. Do outro lado você vê alguém dizendo lá: a vacina vai curar, a vacina vai resolver o problema de todos aqueles que, mesmo que for obrigado, melhor ainda se for obrigado, mas a vacina vai resolver o problema. Outro extremo, todos os dois estão errados, e bem errados, e muito errados, todos os dois. Porque na lógica dos acontecimentos, olhando pelo olhar profético de Mateus 25, pode que seja via tecnologia, via ciência, qualquer outra coisa cibernética que pode chegar o 666, pode porque está escrito que vai chegar. Isso pode, mas a primeira coisa que nós temos que entender: onde está a igreja? Sai do pânico. Sai do pânico. Ah, eu não tomo. Já tem pastores se posicionando com todo o seu rebanho ou sua cúpula, já dizendo: eu não dou o braço de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu não dou de maneira nenhuma. Porque é do demônio. Ele está lá no extremo da falta de comunicação e da falta de conhecimento. O outro está lá no extremo, com excesso de ciência e zelo. Está lá do outro lado. Eu prefiro ficar no meio. Vai ter? Vai. Mas onde está a igreja? A igreja é o ponto de equilíbrio. Tudo isto vai acontecer, sim, tudo isso vai acontecer. Mas depois que a igreja sair daqui, quantos estão entendendo? Enquanto a igreja estiver com os pés aqui, nesta terra, não acontecerá nada que é da grande tribulação, entenda isso. Porque se eu já ficar aí nos histerismos espirituais da vida, querendo já posicionar, meu irmão, nós estamos aqui e não temos que preocupar com nada mesmo da questão da grande tribulação, nada, porque não é para nós. Nós temos que preocupar, sim, com o arrebatamento da igreja. Quantos estão entendendo? Com o arrebatamento da igreja. Nem preocupar com o arrebatamento, porque ele vai acontecer. Eu tenho que me preocupar de estar pronto para ser arrebatado pelo Senhor
nos ares. Isso, eu sou igreja. Pastor, mas o 666, tudo bem, é para quem ficar. Eu não tenho que preocupar com isso. Mas será que não é a vacina? Não, não é não, mas isso é extremo, isso é extremista. É claro que não é o 666 e claro que a vacina também não vai resolver o problema, nós sabemos disso. Pastor, e se não obrigar? Vai colocar sanções para que obrigue a pessoa? Irmãos, se você for para o Egito hoje, você é obrigado, desobriga você mostrar a vacina de febre amarela, pronto. Você não é obrigado a poder viajar? Mas se for Israel, eles não pedem, mas no Egito pede, cadê seu cartão internacional? Tem que ter. Então nós sabemos que nem um lado nem o outro está certo, o que está certo é a palavra de Deus, viva o Senhor, é a palavra de Deus. Então Jesus, naquela manhã, depois de caminhar bastante, mas Jesus começou a dar sinais que ele ia passar pela via dolorosa, próximo daquele tempo, que ele seria morto e ressuscitaria, ele já havia falado, mas quando Jesus, ele começou a dar sinais. Assim também quando uma pessoa por morte natural, ou por morte, questões de doença, que já vem há muitos anos, ela começa a dar sinais visíveis que o tempo dela está encerrando aqui nessa terra. Não é um sinal de, um órgão começou a parar, um órgão vital começou a parar. Não, isso são sinais de uma pessoa que está sob os cuidados da ciência. Eu estou falando naturalmente. Uma pessoa dá sinal quando ele já está próximo, ele sem que ele perceba, ele transmite sinais de uma despedida que só vamos ver quando a pessoa parte e alguém faz comentário, o outro também faz e fala, gente, olha os sinais que esta pessoa estava deixando e ninguém percebeu. Jesus já estava dando sinais que já estava perto a via dolorosa para ele, e ele sentou naquela manhã no Monte das Oliveiras, e eles começaram a perguntar coisas espirituais. E quando acontecer isso, Jesus, 2000 anos atrás, e quando acontecer mais isso, seria como Jesus tivesse falado assim, em fevereiro de 2018, vai começar a população do mundo entrar num funil, quer dizer, vão chegar mais perto um do outro e depois vão se apertar junto para ter que passar tais situações. É o que nós chamamos na profecia de funil. Então ele estaria dizendo, lá em 2018, em fevereiro de 2018, vai começar o funil no mundo todo para que todos passem por uma situação que não tem como conter. Pronto. Só que os 2000 anos já passaram. E é a nossa geração que está vivendo exatamente esses momentos gloriosos da profecia daquela manhã. Por quê? Quando você abre a Bíblia em Mateus 24, é a descrição do 2018 para cá. Pastor, mas é guerra? Não, irmão. Guerra tem desde o começo do mundo. Se faz guerra. E o apóstolo Tiago diz que as guerras são feitas porque os espíritos malignos vêm e tomam a situação para fazer a guerra. Pastor, é irmão contra irmão? Desde o começo do mundo você vê Caim matando Abel, isso já existe. Pai contra filho, filho contra pai, já tem aqui tudo isso. Chuva de granizo já aconteceu diversas, do século III para cá, diversas. É isso? Não. Mas o que está acontecendo agora, de fevereiro de 18 para cá, nunca aconteceu no mundo. Nunca aconteceu no mundo. Esse espírito da morte que é vivo, entenda isso, o espírito da morte, ele é vivo. Ele está circulando o mundo debaixo de uma autorização, ele está circulando o mundo de diversas formas, diversas maneiras, as coisas mais absurdas que você imaginar, eles estão promovendo nessa temporada agora. Aí alguém diz, pastor, e o vírus? Meu Deus, mas que preocupação com esse tal de vírus, meu Deus. Na realidade, nem sabemos se ele existe, não sabemos nem que cara ele tem. E se ele é vermelho, deve ser vermelho esse vírus, eu não sei. Mas a gente não sabe ainda como que é esse vírus, mas de uma maneira que nós tomamos sempre
Pastor, deve ser o vírus. Está aqui em Mateus 24, fala dele, claro, fala dele. Mas nossa preocupação não é essa. Jesus, naquela manhã, olhando para Jerusalém de ouro, aquelas pedras lindas de calcário batido, quando é 4 horas da tarde, elas se transformam da cor de ouro, fica paradinho, 1h30, cor de ouro. Parece uma pepita de ouro gigante ao olhar do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Uma coisa linda, por isso ela é chamada Jerusalém de ouro. Não é porque tem ouro lá. O que tinha, o governo romano roubou no ano 70, através do governador Tito. Levou tudo para lá, está 7 andares abaixo da Capela Sistina, ali em Roma, tudo que foi roubado do tesouro do rei Salomão. Então, quando fala Jerusalém de ouro, é porque ela parece uma pedra gigante de ouro. Jesus apontando para lá, e Jesus começou a falar para eles, olha, tudo que vocês estão vendo aí, não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derrubado, tudo será derrubado. E eles falaram, Senhor, mas olha as pedronas bonitas, olha lá, tudo bonito, tudo será derrubado, tudo vai ser queimado, derrubado. 40 anos depois, o governador Tito chegou com uma ordem do governo romano, com um exército gigantesco de aliados, derrubaram os muros, romperam os muros e queimaram pedra por pedra para tirar o ouro que estava estampado naquelas pedras para levar para Roma. A profecia cumpriu, pastor? Cumpriu 100%. Mas aí chegou no capítulo 25 e Jesus falou, gente, o reino dos céus é comparado como 10 virgens que está pronta para assistir num casamento. Era normal o casamento daquela época, e em alguns grupos ainda é a questão do dote de Deuteronômio. O dote tem que ser pago, quer dizer, o pai do rapaz paga para o pai da moça, uma média de 70 mil reais hoje, seria mais ou menos isso, uns 20 mil dólares, 25 mil dólares mais ou menos, acho que é mais ou menos isso, que seria o dote pago pelo pai do rapaz para o pai da moça, porque a moça é virgem. Então estaria entregando para o filho dele, e dentro de 10 dias, o filho dele, justamente junto com a moça, mostra para os avós o lençol que está sujo de sangue. Aquele lençol que seria uma comprovação de que a moça realmente era virgem. Caso nos 10 dias não aparecer o lençol com aquela mancha de sangue, o pai tem direito a devolver, e o filho também, a filha para o outro pai, e cobrar o dote de volta com mais um dote de volta. Paga 2 vezes, porque julga que tentou enganar a família. Então era assim que se fazia na época, e por que não dizer que ainda é em alguns grupos ultras radicais ou ultra-ortodoxos da crença judaico-muçulmana, ainda tem esse dote até hoje que é pago se quiser casar. E ali diz a Bíblia que 10 virgens foram separadas, amigas, meninas amigas daqui a casar, porque elas iam entrar para o casamento para servir a festa durante os 10 dias, cuidar de tudo para que a moça ficasse tranquila com o marido. Era assim. Mas diz o texto, Jesus pegou o texto de um acontecimento e começou a mostrar para todos que aquelas virgens seria o povo dele neste momento. Ele tem o povo de Deus, que é os judeus, e Jesus tem a igreja, que é o povo dele. Então nós temos 2 povos, vamos falar da igreja primeiro, que somos nós. Nós preocupamos muito com a vida dos outros e às vezes não prestamos atenção na nossa. Nossa é a igreja. Deixa o povo judeu de lado nessa questão, porque senão esse texto vai aplicar somente aos costumes dele. Mas falando do outro lado para nós, Jesus está falando algo maravilhoso aqui, que eu preciso ser virgem, que eu preciso ter uma lâmpada, que é um recipiente que vai pegar fogo, uma lamparina, e eu preciso ter um cântarozinho de azeite de reserva. Eu preciso ter essas 3 coisas para que eu tenha condição de esperar a vinda do noivo. Quantos entendem? Pastor, quando é a vinda de Cristo? Não sabemos. Ninguém sabe, pastor. Não,
Deus sabe. Mas Deus não revelou para ninguém, pastor? Não, para ninguém. Isso não é revelação, nem Cristo quis falar no assunto. Ele falou, não, isso não é para anjo, isso não é para mim, isso é reserva do meu Pai. Mas ficai atento quando ouvires falar. Ele não diz ver, não precisa ver, só de ouvir falar em tal coisa que estará acontecendo no mundo, fique atento que está bem próximo o arrebatamento da igreja, está bem próximo a chamada para as nuvens, está bem próximo a separação, onde vai iniciar a grande tribulação. Fique atento, mas aí ele conta uma parábola. Sabe a virgem, a prudente e a louca, todos dois pertencem à igreja. Ele diz, no meio da minha igreja tem a metade que é vigilante e a metade que não é vigilante. A metade anda na vigilância e metade não anda na vigilância. Eu vou contar uma parábola de 5 prudentes e 5 loucas para vocês entenderem. Todas têm a lâmpada acesa, todas dormiram. O dormir não foi o pecado. Não, de maneira nenhuma. Qual foi o erro? O erro foi faltar o azeite no momento que mais precisou. Foi esse aí. Pastor, minha lâmpada está acesa, olha que bacana. O que é o azeite? O azeite é algo pessoal que Deus proporcionou a você. É você e Deus. Que não podemos falar, mas porque fulano recebeu mais, eu recebi menos. Não, recebe mais quem busca mais. Recebe menos quem busca menos. E quem não busca nada não recebe nada. Não cai de graça assim como flocos de maná no deserto naquela época, não. Quem busca recebe, quem não busca não recebe. Jesus diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe. Todo aquele que pede recebe. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou isso. Então, quando eu vejo esse texto aqui, Jesus falando que todas as virgens são servos, é aquela questão que quem vê cara não vê coração, não é verdade? Você vê o irmão, ele está prudente, aparentemente, tranquilo, conversa bem, conversa pouco, é obediente, às vezes é tratável, você não vê brincadeira, você não vê zombaria, você não vê pornografia, você não vê dupla interpretação na conversa, nada, a pessoa está tranquila, capaz de conversar com uma moça, com uma senhora, tranquilo, sem problema nenhum, se tratando de um homem. Mas às vezes é a minha análise, é a sua, mas Deus olhando para ele fala, a lâmpada dele está acesa, mas vai apagar, e ele não tem uma reserva de azeite, ele não tem nada, cadê? A reserva de azeite não tem. A hora que ele dormir, o noivo vem e ele fica. É servo? É servo. Ô pastor, essas 5 virgens loucas não seria o povo lá fora que não conhece a Deus? Não sejam os macumbeiros católicos, aqueles das seitas doidonas que tem lá fora, não seria eles, pastor? Não, ele está falando de virgem. Todas as vezes que você ouve falar de virgem na Bíblia, tem uma conotação espiritual, sagrada, alguma coisa com a religião, alguma coisa com o povo de Deus, com a igreja de Deus, alguma coisa boa quando se fala de virgem. É por isso que quando você vai em Apocalipse, você encontra 2 tipos de mulher. Você encontra uma mulher virgem e uma mulher prostituta. Pastor, o que quer dizer isso? Igreja. Mulher no Apocalipse quer dizer igreja. Então está dizendo que no Apocalipse tem 2 igrejas. Uma igreja que é pura e uma igreja que não é pura, que é uma prostituta. Então nós temos aqui a história de 2 mulheres para estudar no Apocalipse e mais nada. É muito simples. Pastor, não gosta nem de mexer em assunto de mulher. Então não lê o Apocalipse, porque se você gosta ou pretende estudar o Apocalipse, você vai estudar a história de 2 mulheres somente, e é assim que se faz. Agora, quando eu olho aqui, virgens, 10 virgens, ele está falando do povo dele. Jesus não falou do judeu aqui, ele não fez conotação só da festa, ele contou sobre um casamento, mas para falar da sua igreja, que estava no Monte das Oliveiras, representada por 12 apóstolos e curiosos também. Jesus disse, olha, a igreja vai caminhando virgem, mas 2 estarão na cama. O casal está bem dormindo. À noite, quando o marido ou a esposa procurar um ao outro, de repente não vai encontrar. Amor, cadê você? Está fazendo um cafezinho? Levantou para visitar a geladeira? Amor, cadê você?
foi dar uma penteada de madrugada, coisa louca, mulher tem essas coisas, aí talvez ela está pensando do marido, cadê você? Já está na internet? Já está ligando para alguém para fazer negócios, 4 horas da manhã, coisa louca. Quando perceber, não vai encontrar mais. Tanto o marido como a esposa, ao mesmo tempo, o Senhor diz, 2 estarão no campo, isso é Mateus 24, 40, 2 estarão no campo trabalhando, tranquilo, de repente o amigo joga a enxada para lá e desapareceu. Mas cadê? Sumiu. O que ele queria dizer? Um percentual de 50%, era 2, um foi e outro ficou, 50%. Também ele está dizendo do mesmo horário do acontecimento do arrebatamento. Presta atenção, estou revelando o horário que vai acontecer o arrebatamento. Pastor, você ficou louco? De jeito nenhum, será à noite. Pastor, mas à noite, se não for noite no Brasil, é noite no Japão. Mas será à noite. Ou será dia. Se não for dia no Brasil, é dia no Japão. Por quê? O Senhor diz, 2 estarão dormindo. Onde é que eles estão? No Japão ou no Brasil? Não sei. 2 estarão trabalhando ao mesmo tempo. Quer dizer, isso vai acontecer num tempo só, no mundo todo, de norte a sul. Vai desaparecer um povo da terra. Parece uma mensagem de encaminhamento para uma clínica psiquiátrica? Parece uma mensagem de pessoas que não está centrada em alguma coisa, pastor? Deu um surto eclesiástico? Claro que não. Próprio Jesus, para trazer uma conotação aqui, ele disse, gente, vai ser igualzinho nos dias que Noé pregava, nunca tinha chovido ainda, de cima para baixo, a chuva era assim, de baixo para cima. Pegou aí? Você plantava a sua roça de milho, quando era de manhã estava molhadinha, quer dizer, de baixo para cima. Molhadinha, plantava mais uma amanhã do outro lado da serra, ela estava molhadinha, nem tinha nenhuma chuva de cima para baixo. Então Noé falou, vai chover de cima para baixo, vai chover 40 dias, vai encher a terra, os montes se aplanarão, quem não entrar na ordem de Deus vão morrer afogados. E o pessoal falou, psiquiatra, surtou, coitado do moço, 120 anos pregando a mesma mensagem, quando caiu a primeira gota na testa de alguém que estava ali ainda não crendo, mas a porta já havia sido fechada. E ele falou, que é isso aqui? Quem cuspiu? Que é isso? Algum bicho, alguma coisa? Daí a pouco começou, tum, 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 e acabou. Não teve jeito mais. Já é provado cientificamente que toda a terra se encheu naquela época. Então Jesus falou, na mesma época, quando eles não criam, vai ser assim, como nos dias de Noé. Vocês vão pregar, o povo não vai crer, não vai dar crédito. O quê? Desaparecer 3.200.000.000 de pessoas, mais ou menos. Nós estamos jogando aqui por baixo, tá bom? Quem sou eu, matemático eclesiástico? Não. Mas é mais ou menos, hoje nós temos quase 3 bilhões de cristãos na terra. Então, mais ou menos 3.200.000.000, mais ou menos, desaparecendo de uma só vez. Subiu. Estavam com a lâmpada acesa, tinha reserva de azeite. Isso quer dizer lâmpada. Lâmpada fala do compromisso. O azeite fala daquilo que você recebe em particular com Deus. Em particular, às vezes a aparência engana, como eu disse, mas às vezes o irmão não tem aparência nenhuma, é simples, humilde, ou às vezes tem uma aparência assim um pouco zombada e tudo, mas é um cara simples, uma mulher simples, que tem azeite, a lâmpada acesa, caminhando com retidão, e de repente vai cair a lâmpada, vai cair a roupa, vai cair tudo, todas as próteses vai cair, e ele desapareceu aos olhos de quem estiver perto. Todo o mundo sabe que isto um dia vai acontecer, só não sabe quando isto vai acontecer. E Jesus naquela manhã olhou para eles e falou, olha, as lâmpadas apagadas, azeite fala de coisa pessoal, há pessoas que recebem muito porque buscam muito, há outros que não buscam nada, mas isto que chama azeite não pode ser comprado por dinheiro. Certa feita, o apóstolo Paulo ali,
no que nós chamamos de Europa, dividindo com a Ásia hoje, mais ou menos ali no final da Turquia. Ele estava bem tranquilo ali, chega um mágico e faz suas mágicas perto de Paulo, achando que ia intimidar, achando que ia impressionar. Paulo viu uma mulher endemoniada e disse: sai, demônio, e o espírito obedeceu o comando da voz de Paulo ligado a Cristo. E na mesma hora o mágico arrancou do bolso um bolo de dinheiro e falou: me vende isso. Quer dizer, ele era um investidor? Era um investidor. Ele investiu em mágica, mas já tinha tanto mágico naquela região que não dava mais para ganhar dinheiro. Quando ele viu Paulo expulsando um demônio, achava ele que aquilo ali era mais uma arte. E falou: me vende isso, me passa isso, porque eu quero. Quer dizer, eu vou investir nisso. Não diga que aquele homem era uma má pessoa. Ele era um investidor, mas não conhecia Cristo. Então achava que aquilo ali era alguma coisa que pudesse vender. Paulo olhou para ele e falou: guarda esse dinheiro, seja o teu dinheiro para a tua perdição. Ou você acha que o dom de Deus pode ser vendido, diz o apóstolo Paulo para aquele Simão que estava ali. Acha que pode ser vendido? Seja para a sua perdição. E Paulo continuou: irmão, da mesma maneira, o que você recebe, dinheiro não compra. Estamos chegando os dias em que um vírus maldito, um vírus que não sabemos a cor, acho que é vermelho, mas não sabemos a cor, entra dentro de uma pessoa que está no lixão, entra um que está lá no castelo e não tem dinheiro que possa fazê-lo parar. Exatamente isso que Jesus estava falando. Se você busca e tem azeite, e tem reserva de azeite, e que você tem coisas com Deus, meu irmão, você tem grande chance de que esse vírus não aproxime de você. Pastor, você está falando que crente não morre? Que isso, meu irmão? Olha, eu já perdi uns 12 amigos pastores de março para cá. Pastor, já morreu uns 200. Eu falei que eu conheço. Então eu não seria aqui ignorante a tal ponto de dizer que pastor não morre. Qualquer pessoa morre. O vírus é mortal. E onde é que ele está? Não sabemos onde ele está. Mas se você tem a lâmpada acesa e o azeite dentro da lâmpada, você tem uma grande chance ou uma chance maior de se livrar de um problema com vigilância, é claro, com prudência, é claro, com muita fé, claro, vigiando a todo tempo, claro. Desse jeito Jesus disse exatamente isso com todas as letras: virgens, lâmpadas, azeite, prudência, vigilância. Ô amiga, a minha lâmpada apagou, vira um pouquinho da sua aqui. Não posso. Não, que isso, você tem aí. Não, eu tenho para o meu uso. Azeite não se vende. Azeite não se repassa assim, não. E elas disseram: vá a quem vende e compra, para que você tenha, porque senão vai faltar para todas nós. E 5 delas saíram para comprar o azeite. Exatamente nesse momento, foi à meia-noite, deu um grito: eis o noivo. E as que estavam ali na beira da porta esperando, ele disse: entra. Tem mais? Não, pode entrar. Pum, fechou a porta. Não sei quanto tempo depois, lá vem elas com a lâmpada acesa. Lâmpada acesa, gente, cadê as amigas? Cadê minhas amigas? Escutou um barulho lá dentro, começou a bater. Ei, estamos aqui, abra, ei, aqui, estamos aqui, as virgens, estamos aqui. Eu não vos conheço. A palavra que saiu de Cristo: eu não vos conheço. O esposo disse: eu não vos conheço, apartai-vos daqui. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem vem. Não faça isso de maneira nenhuma. Então Jesus estava mostrando naquele momento ali, claro, que era um casamento judaico, era uma festa de santificação, onde ia mostrar as provas da virgindade, tudo. Jesus pegou a forma do casamento para mostrar para eles como a igreja. E ele disse assim: o apóstolo Paulo chegou em Corinto, na beira do porto, lotado de gente, todos querendo resolver seus problemas, todos querendo comprar, vender, sair rapidinho dali, que é igual um Ceasa, uma Ceagesp em São Paulo, mais ou menos assim, lotado de gente.
Paulo olhou para eles todos assim e falou: atenção, todos vocês que esperam de Cristo somente para esta terra, são mais do que miseráveis. 1 Coríntios 15, 19, ele diz: todos vocês que esperam de Cristo. Quer dizer, para que você é cristão? Só para viver aqui na terra 300 anos? Que ninguém vive 100, hoje não está vivendo mais 100. Quem está chegando a 100 é porque já nasceu lá atrás. Os que nascem de 80 para cá provavelmente não vão chegar mais, também porque não terá mais tempo, né, de chegar. E mesmo que viver 100, 120, 150, vai acabar. Paulo falou: vocês esperam de Cristo só para quê? Só para esse mundinho? Só para esse cisco de areia, sendo que você é imortal, que você é eterno, que do outro lado tem um paraíso à espera, que nós temos uma cidade toda iluminada, onde não haverá dor, não haverá choro, onde os rios são de cristais, o mar são de ouro, onde tem a árvore da vida e onde lá não tem o inimigo, principalmente não estará lá. Vocês estão preocupados em Cristo só para essa terra? Ele apontou o dedo e falou: vocês todos são mais do que miseráveis. Eu volto em Jerusalém, pego as palavras de Jesus, quando ele disse em Lucas 21:5, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derribado. Mas quando ele fala em Mateus 5,18, o que ele fala? Vai passar, olha que céu bonito, gente, vai passar esse céu. Está vendo essa terra aqui? Vai passar essa terra, mas a minha palavra, ele se referindo àquilo que ele falava, que hoje está registrado aqui, como Bíblia, Novo Testamento, ele diz: a minha palavra não há de passar, de maneira, passa um tio, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele deixa isso aqui muito firme, uma palavra firme. Então você pensa, quando você abre Apocalipse 20, 21, está escrito: eis que eu vejo um novo céu, uma nova terra, porque a terra antiga e o céu antigo já passaram e tudo se fez novo. Então ele diz: isso aqui tudo vai passar, mas a minha palavra não passarás. Viva o Senhor. Eu tomo isso aqui e fico pensando, porque estamos vivendo esses dias, irmãos. O evangelho, por causa de uma meia dúzia de maus intencionados, mas uma multidão de cegos sendo guiado por cegos. Meia dúzia de mal intencionados e milhões de cegos seguindo cegos no mundo todo. Então, meia dúzia de pessoas malignas, travestidas de pastores, de apóstolos, travestidas de crente, que usa a Bíblia só para este mundo e que extorque as pessoas das piores formas que você imaginar, no momento da crise, no momento da solidão, no momento de uma perca de um ente querido, no momento da dor, que arranca das pessoas tudo que é material para tentar satisfazer o seu ego. São demônios vestidos de ovelhas, ou lobos vestidos de ovelha, que está aqui no capítulo 25, a partir do versículo 31, os lobos vestidos de ovelha, mas são milhões que puseram as mãos nos olhos e estão seguindo esses lobos devoradores que tem no mundo todo. Não é só no Brasil não, irmão, é no mundo todo. Esses lobos devoradores estão aí, sabe fazendo o quê? Estragando a crença do cristianismo no mundo, para ver se menos pessoas acreditem no Senhor. Mas nós somos de Deus, sim ou não? Se você somos comparados com as virgens. Agora precisamos estar de vigilância. Não entre em coisas que você não sabe. Na semana passada, graças a Deus, eu ajudei uma pessoa a ficar livre aqui de um homicídio bárbaro. Por quê? A moça, filha desse senhor, apresentou um quadro de HIV, soro positivo, e depois de muita conversa, papai dizendo: mas você não saía, você era uma moça prendada, uma moça de casa, você tem que falar quem foi. Ela contou que só teve com um rapaz que conheceu numa festinha de amiga.
A moça, no primeiro dia que conhece um cara, sabe que a mexerica pocã, bonitinha por fora, mas por dentro uma cabeça desse tamanho só, ali dentro é mais ou menos isso. Onde que uma moça, no primeiro dia que conhece um rapaz, por mais bonito que seja, depois que beija vira sapo, não é aquela história? O sapo vira príncipe, já vai chegar e já quer se esfregar com o moço. Deu nisso. E o pai entrou e falou comigo: pastor, passei tudo que eu tinha no nome da família, nome da mulher, tudo, a empresa, os contratos, tudo, porque eu comprei uma arma. Quando a gente fala comprou uma arma aqui em Belo Horizonte, ninguém precisa falar, pastor, em que casa ele comprou. Que casa, meu irmão? É Praça 7. Todo mundo sabe, ali tem tudo que você quer de bom e de ruim, não é? Praça 7 já vem raspada, prontinha, municiada. E ele diz: pastor, o cara está morando em São Paulo, tem o endereço dele, tem filmagem dele saindo e chegando em casa, o horário que ele chega. Vou queimar ele todo porque ele fez isso com a minha filha, Pronto. Sentei com ele e falei: não vou defender uma pessoa inconsciente, porque se ele sabia, ele tinha que se conter. Mas foi estupro? Não. A tua filha quis fazer, não foi? Ela não quis ficar com o rapaz? Foi tudo consensual? Foi. Então sua filha também tem culpa, só. Você vai matar um cara, vai trazer sobre você uma das piores coisas que tem, que é tirar a vida de uma pessoa. Longe de qualquer um de nós participar de uma miséria dessa. E ele ainda ia fazer consciente que ele estava indo para isso. Eu falei com ele: não, meu filho, sua filha foi consciente. Ela errou e agora tem que segurar a bomba. Tem que segurar. Poderia ter dado certo, mas deu errado. E não tem que matar ninguém por isso. Agora é cuidar da sua filha, ela se cuidar para ter vida, que a vida continua. E esse cara, a vida mesmo, dá um nó nele se ele está fazendo isso de maldade. Mas parece que não. Então esse moço saiu, depois me ligou, falou: pastor, me indica alguém para desfazer dessa arma? Eu falei: sim, você vai entregar um policial, um amigo meu, vou mandar na sua casa buscar aí, pode entregar, é gente boa, ele sabe o que vai fazer com essa arma, e sem problema nenhum, vamos acabar com isso, sem BO, ótimo, acabou. Tira esse pensamento, vai buscar Deus, põe a menina para buscar Deus, quem sabe Deus pode trazer um milagre para ela, ou se não trouxer, ela vai conviver com esse problema, mas ela não foi agarrada por uma pessoa que passava na rua. Isso que eu quero que você entenda. Pastor, você defende estuprador? Jamais. Eu defendo até pena de morte para um estuprador, para te falar a verdade. Mas eu não defendo, não. Agora, quando você vê isso, a gente fica: um homem de bem, empresário de bem, ia cometer um crime, não valia a pena. Porque não vai tirar a doença da filha. Sabe o que é isso? Nós somos servos, sim ou não, irmãos? Nós somos servos, mas temos que ter vigilância também. Tenha vigilância. Daqui para frente, tenha vigilância. Pastor, eu estou pensando em fazer um negócio lá na minha casa, no meio da minha família, com os negócios. Pense 2 vezes antes, para você não trazer uma bomba acesa para dentro da sua casa. Se resguarde, se reserva. É isso que Jesus estava falando com os cristãos da época. E olha que há 2000 anos atrás. Fique atento, porque a qualquer hora o céu vai rasgar. Aí alguém pergunta assim, mais moderno, pergunta: essas igrejas que eu disse aqui, dos 6 que ficam aí influenciando o mundo aí, pastor, é a segunda vinda de Jesus? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Nós não esperamos a segunda vinda de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, presta atenção na minha definição, a igreja de Jesus Cristo não espera a segunda vinda de Cristo, porque se você espera a segunda vinda, você nega o arrebatamento da igreja. A segunda vinda é para os judeus, para a igreja do Senhor, é o arrebatamento que acontecerá 7 anos antes da segunda vinda. Pastor, mas vai acontecer? Vai, meu irmão, a segunda vinda nós estaremos vindo junto com ele, fica tranquilo, não é coisa para você se preocupar. Preocupa com o arrebatamento. Pastor, mas todo mundo vai ser arrebatado? Não, isso é coisa para a igreja. Isso não foi prometido para o católico, isso não foi prometido para os espíritas,
Isso não foi prometido para os testemunhas de Jeová, nem adventistas do sétimo dia. Isso não foi prometido para as seitas orientais. Isso não é prometido para o judaísmo, para o Islã. Nada disso. Foi promessa para a igreja. Pastor, mas eles não podem ser salvos? Pode. Se eles se converter à igreja, eles vão no arrebatamento. Aí sim, se converte à igreja, porque o caminho do arrebatamento é a igreja do Senhor na terra. Quantos entendem? Quem está aguardando o arrebatamento. Então, é por isso que quando eu ouço alguém que eu sei que está inflamado, né? E fica, mas vamos esperar a segunda vinda. Não, isso é maldição. Espera a segunda vinda, não. Nós não temos que esperar aquilo que nós vamos fazer parte dentro, que é a segunda vinda. Nós esperamos arrebatamento. Pastor, não vai ter, não creio, a Bíblia diz, é problema seu, meu irmão. Vira para lá com o seu problema. Eu creio, a Bíblia diz, Jesus falou na casa, ele diz assim em João capítulo 14, versículo 1, ele diz, crede em Deus primeiro. Primeira coisa que Jesus falou, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E quando vos preparar-vos lugar, virei eu mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa dele para buscar a igreja. Quem não é igreja, não tem que se preocupar, não. Sabe aquela pessoa que diz assim, pastor, eu fumo, sabe? Tem pessoas que falam, eu sou crente e fumo. E aí, o que você fala nisso? Nada, aí. Quem sou eu para falar? Eu não fumo. Você fuma. Eu não fumo. Então, aí as pessoas ficam assim, e eu não vou para o céu porque eu fumo, pastor. Não, isso você não tem que ver nada comigo, não te salvo. Vai se ver isso com o seu Deus. Porque quando você entra num banheiro, em qualquer ambiente que seja, e aquele banheiro não está muito agradável, você fala dele durante um ano para as pessoas, mais ou menos. Não é verdade? E por quê? Porque você entrou num lugar que não estava agradável. Você acha que Deus, na sua pureza, vai entrar dentro de uma pessoa que fuma? Fala a verdade comigo, meu irmão. Além da nicotina, do alcatrão, ali você tem umas 417 substâncias cancerígenas dentro de um tubo nicotilésio desse tamanhozinho. Aí você dá aquela baforada para dentro e fala, Deus vai entrar aqui. Como que Deus vai entrar, meu irmão? Que Deus é esse? Só se for Deus de chifre. Porque o Deus santo que mora e habita na eternidade, jamais ele vai entrar. Agora, se a pessoa pedir um perdão e se limpar, e se confessar, e falar, Deus, me perdoa, eu nunca mais coloco essa maldição na minha boca, aí você passa a ter um contato com Deus novamente, e Deus vai te visitar, vem até morar dentro de você. Quantos entende a palavra? Viva o Senhor. Então, há pessoas que querem tirar de você a fé do arrebatamento. Não perde não, irmão. É a lâmpada. Você diz para ele, olha, a minha lâmpada está acesa, ainda tem uma reserva de azeite aqui no bolso. Ó. Diz para ele, está acesa e tem uma reserva aqui no bolso. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento e eu estarei aqui, porque a Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e ali estaremos com Ele para sempre. Não é nos ares, não, é com Ele. Preste bem atenção, que há pessoas que acham que não vão ficar para sempre nos ares. Não é nos ares, não. Para sempre com Ele. Se Ele estiver no ar, na água, na montanha, na areia, no deserto, é com Ele. Onde Ele estiver, nós estaremos com Ele e será bom demais estar com Ele. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Isso é uma mensagem de despertamento nesses dias, porque quantas coisas você tem ouvido via WhatsApp, via qualquer outro canal que você acessa, via pessoas nas ruas, hospitais, pessoas que pregam de uma forma eloquente, mas que são torturadores da fé. São pessoas que pregam para deixar a pessoa assim, nem querendo dormir à noite. Meu irmão, tranquiliza. Você é de Deus, fica sabendo, você é de Deus. A própria Bíblia diz, aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar. Pastor, o diabo não toca, mas a doença pode chegar. Eu encerro hoje com as palavras de Jesus,
que Jesus olhou quando perguntaram muito para ele acerca dessa situação. Jesus olhou para eles e falou assim: deixa eu falar para vocês, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Pronto, acabou. O que você vai falar mais o quê? Se eu estou são, graças a Deus, eu não preciso de médico, mas se eu estou doente, eu preciso de médico. Ele quis dizer isso. Eu posso fazer com você o que eu quero, mas os que são não precisam, mas os doentes precisam. Encerra a palavra com esta palavra. Que Deus abençoe você, livre você desta maldição vermelha, livre você desse vírus demoníaco, livra você desta coisa invisível que não sabemos o que é, chamamos até de espírito da morte. Que Deus te livre de não encontrar com ela em lugar nenhum. E se alguém da sua família ou amigos, nesse exato momento, está perdendo a respiração por esta maldição, nós devemos orar por essas pessoas para que Deus coloque ali, se a pessoa tem uma reserva também. Lembra do rei Ezequias? Isaías capítulo 38, lembra disso? O profeta Isaías falou: ó rei, a cama que você subiu, você não desce mais. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O rei Ezequias chorou amargamente, rolou para a parede, estava com câncer na boca do estômago, uma úlcera supurada, um caroço aberto. Orou, olhou, rolou para o canto da parede e falou: Deus, lembra do tempo que eu andei com inteireza de coração, fiz o que era reto perante os seus olhos. Quer dizer, se fosse traduzido hoje: Senhor, lembra do tempo que eu fui fiel ao Senhor, frequentei a igreja, pratiquei tudo que o Senhor falou. Lembra, Senhor. Seria mais ou menos esta oração hoje traduzida. E ele orou e chorou. Isaías já estava lá do outro lado da cidade. Deus tocou Isaías, meu servo. Eu estou ouvindo o choro do rei e estou vendo as lágrimas do rei. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E de repente chega o Isaías na beira da cama de novo, ele está ali todo debilitado, fragilizado, chorando, ali o rei daquele jeito ali. Isaías falou: eis que diz o Senhor, acrescentarei, porque Deus viu suas lágrimas, ouviu a sua oração, acrescentarei mais 15 anos de vida para você, e como prova, o sol vai retroceder do seu lugar 15 graus. Olha que coisa interessante. Deus faz e dá a prova para ele. Daí a pouco ele começa a melhorar, porque pôs uma pasta de figo no buraco aqui, fez uma pasta de figo, tudo. A história vem contada em Isaías e 2 Crônicas. Uma bênção Deus fez. Então peça para Deus. Peça pelo amigo, peça por aquele que você não conhece, aquele que chegou pedindo oração. Gente, tem alguém lá do outro lado, vamos orar, vamos pedir, porque tudo que você usa da reserva que você tem, ela cresce. Talvez sua reserva é pouca, ela cresce, e amanhã você pode precisar dessa reserva com Deus. Você entende isso? Consegue entender que quanto mais você dá, mais você tem? Amém? Então é assim que Deus faz. Deixa a palavra com você, sem tortura, mas consciente. Pense bem, mede a água e o fubá, como os antigos faziam. O povo mais antigo falava: mede um e mede o outro, para nunca faltar. E eu quero fazer uma oração nesta hora. Se você lembrar de alguém, quiser colocar alguém também na sua oração agora, aproveite esse ensejo, faça junto comigo. Fique de pé. Amado Deus, santo e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, recebemos uma pequena palavra daquela manhã do Monte das Oliveiras, onde antecedeu aquela caminhada na Via Dolorosa, meu Pai. Senhor, eram sinais que o Senhor estava dando, e hoje também são muitos que têm dado sinais, Senhor, que a validade já está chegando ao fim.
Eu peço agora em favor de todos os que estão enfermos, doentes, os que chegaram à nossa consciência, os que não chegaram, mas estão ali faltando ar para respirar, ou qualquer outra enfermidade, outra doença está assolando aquele corpo físico. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, não podemos livrar de passar esta hora, este funil, mas podemos passar melhor um pouco, cantando, adorando, sabendo que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor julga a nossa causa, que o Senhor abençoa aqueles que são seus. Eu peço por todos os que estão enfermos neste momento, seja qual for a doença, toca nesta pessoa, onde esta pessoa estiver agora, meu Pai, e levanta na força do teu poder. Toma todos os teus servos, irmãos, servos do Senhor, virgens com lâmpada, virgens, ó Deus, vigilantes, os que não são também, toma nas tuas mãos, porque hoje não é, amanhã ele pode ser, e pode dar tempo ainda antes do arrebatamento. Tome todos eles agora nas tuas mãos, Senhor, e levante uma barreira de fogo em volta desta família, e guarde esta família, e não permita que mal encoste nesta família. Levanta na força do teu poder cada um dos teus servos, que eles enxerguem longe, que eles enxerguem grande, que o Senhor, que é um Deus grande, possa estar ao lado desta pessoa, guardando, livrando para todos os empreendimentos que forem feitos, desde uma simples oração até o maior empreendimento que está dentro deste irmão, desta irmã, neste momento. Senhor, tu és um Deus de perto e um Deus de longe, que opera perto e que opera à distância. Onde estiver alguém agora, meu Pai, que pode favorecer um dos teus servos. Há muitas orações nesta semana, meu Pai. Há quantas pessoas estão em busca, Senhor, de uma solução neste momento. Se tem do outro lado alguém que possa fazer algo, ó Deus, movimenta essas pessoas para que encontre os teus servos onde os teus servos se encontrar neste momento. De qualquer forma que haja um contato, meu Pai, que possa beneficiar esta irmã, este irmão, esse negócio, esse emprego, essa mudança de casa, essa compra de casa, essa compra de um apartamento, essa venda, Senhor, seja o que for, põe as tuas mãos agora. Tu és um Deus que joga em favor dos teus filhos, porque o Senhor ama os teus filhos, e eu peço agora por todos eles, onde estiver, faça valer o poder que há na tua palavra e abençoa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Viva o Senhor. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus seja louvado. Amém.